Esse é um daqueles dossiês que eu venho pensando fazer já faz um bom tempo, e eu fico muito feliz que ele finalmente venha a acontecer. E eu já adianto que vai ser um episódio especial aqui no canal por diversos motivos. Primeiramente porque a série Ray é uma das minhas favoritas da Taito, ao ponto de eu ter uma teoria maluca sobre o jogo, que eu vou falar dela nesse vídeo. Segundo que Haystorm foi, talvez, junto com Gradius Gaiden, Zanak, R-Type Delta e outros shmups, alguns dos que eu mais joguei no PlayStation, que eu considero essa época, sim, uma das melhores para os shmups de uma maneira geral, os 32 bits. Terceiro que eu não sabia como chamar esse dossiê direito, porque, veja bem, os primeiros 2 jogos sofrem de um problema de crise de identidade, que bagunça a cabeça de muita gente. O primeiro jogo foi conhecido por 4 nomes diferentes. Originalmente lançado para os arcades, o jogo se chama Rayforce, mas ele precisou ser nomeado para Layer Section quando foi lançado para Sega Saturn por causa de problemas com o registro do nome. Mas a confusão não para por aí. A disputa de nome não atingiu a versão para Windows, por exemplo, então ele saiu como Rayforce mesmo. Já as versões ocidentais para Saturn foram renomeadas para Galactic Attack, e o arcade na Europa se chama Gunlock. Ou seja, Rayforce também pode ser conhecido como Layer Section ou Galactic Attack ou Gunlock. E se você acha que essa crise de identidade não faz o menor sentido, não se preocupa, você não tá sozinho nessa. Ninguém entendeu essa lambança toda da localização. Para fins de não ficar maluco, eu vou chamar o primeiro jogo de Rayforce, tá? Só para facilitar as coisas. Simplesmente porque eu acho o melhor nome e o que mais gente conhece. E quem sabe a Taito não me contrata para ser gerente de marketing deles, né? Porque, afinal de contas, né, parece que eles estão precisando. Por falar em marketing, se você curtiu o conteúdo desse vídeo e quiser nos ajudar, deixa o seu like, o comentário e se inscreve para ajudar a gente a continuar crescendo e não sumir nesse marzão do YouTube. Agora, inclusive, o canal tá monetizando e depois de quase 3 anos, qualquer ajudinha faz uma grande diferença para nós. Desde já, meu muito obrigado e vamos para a vinheta, que o assunto hoje é longo. Então, vamos lá. Rayforce é um título da Taito de 94 que saiu para a placa F3 System, sendo uns shmups baseados em sprites mais bonitos já feitos, na minha opinião. Não é só a arte que ficou linda, mas a forma como tudo se comporta na tela. Rayforce usa múltiplos planos para criar profundidade e todo o ambiente do jogo muda o tempo todo, criando realmente a impressão de que o jogo existe em 3 dimensões, mesmo que ele seja todo baseado em sprites. Tudo ali gira, aproxima, afasta, enfim. A Taito não brincou em serviço aqui não. Para resolver o problema de atingir os inimigos em múltiplos planos, o jogador tem à disposição o Laser Perseguidor, que pode travar em vários inimigos e atingir eles onde eles estiverem, e também um tiro convencional que acerta os inimigos no mesmo plano da nave, como de costume. Aqui eu gostaria de falar da minha teoria maluca com vocês. Eu sou um fã de outro shmup vertical da Taito, mas bem mais antigo que Rayforce, porque bem mais antigo, afinal de contas, eu também sou. Um jogo chamado Tokyo ou Scramble Formation. A Taito parece ter tido problemas sérios para escolher um nome para os jogos deles, então você pode ver que lá atrás o jogo já saía com 2, né? Tokyo e Scramble Formation. E para não ficar maluco, eu só vou chamar o jogo de Tokyo, tá? Depois de muito jogar Rayforce e Tokyo, eu notei certas similaridades entre os jogos. Você pilota uma nave vermelha, os inimigos são sempre mecânicos, o jogo se passa em múltiplos planos que se alternam e o jogador precisa dominar o uso das 2 armas. Uma para o mesmo plano e outra para o plano inferior. E bem, tem esse chefão aqui, que também aparece em uma situação bem similar entre os 2 jogos. E o meu palpite é: será que Haystorm é meio que uma evolução de Tokyo? Ou será que eu tô evitando usar esse termo porque eu odeio ele, mas vamos lá, será que Haystorm é uma sequência espiritual de Tokyo?
Na entrevista que o Tatsuo Nakamura, o diretor do produtor do Haystorm, deu ao blog Shmopulations, ele fala que se inspirou em Chevios e um outro jogo da Taito chamado Master of Weapon. Mas sinceramente eu vejo muito mais o DNA de Tóquio em Haystorm. Mas bem, essa é só a minha teoria maluca baseada em especulação. E é isso. Não venha me xingar depois por causa disso. A história da série Ray se baseia em uma guerra do que sobrou da humanidade contra uma inteligência artificial que resolve tomar a Terra. Algo mais ou menos como uma mistura do Skynet com o HAL 9000. A abertura não diz muito, mas ela é muito bonita e, aliás, uma das características comuns em todos os jogos dessa série. Enfim, nenhum shmup na história vendeu mais ou menos por ter um roteiro muito elaborado, então acho que ninguém aqui se preocupou tanto em detalhar o background de Hayforce. O que você precisa saber é que trata-se de um shmup sensacional, uma evolução natural da fórmula dos jogos Chevios, por exemplo, e outros jogos em 2 planos. E que talvez é um dos jogos baseados em sprites mais bonitos já feitos. É absolutamente impressionante o que foi feito aqui, o que se conseguiu fazer com Hayforce. Como já mencionado, o jogo rola em 2 planos, o do chão e o da nave, e você tem 2 tiros, o tiro principal, que acerta inimigos do plano da nave, e o laser teleguiado, que atinge inimigos no chão, e que você precisa usar a mira, que fica flutuando à frente da nave, para mirar ele. Esse sistema de travamento tem algo fundamental em toda a série. Quanto mais inimigos você travar antes de disparar o laser, mais pontos você faz. A pontuação dobra para cada inimigo que você travar, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, chegando até 256. A chave para fazer ponto aqui, então, é travar o maior número de inimigos possíveis antes de disparar o laser. Outra característica impossível de ignorar é como o sistema de rank desse jogo é agressivo. Basicamente, quanto mais tempo você sobreviver, mais difícil o jogo fica e a dificuldade salta em ritmo constante. Apesar do jogo começar relativamente tranquilo, em pouco tempo ele já está arrancando seu couro sem dó nem piedade. Graficamente falando, o jogo é espetacular. Tudo baseado em sprites, cheio de scroll parallax, chefões gigantes, montes de inimigos e tiros na tela ao mesmo tempo. É tudo muito, muito absurdamente complicado. A Taito realmente quis usar todo o poder do hardware de 32 bits para explorar e souberam fazer muito bem algo que eles fazem desde Space Invaders, inovar. Não tem um minuto de tédio em Hayforce, seja no sentido de as fases serem bem desenhadas e os gráficos serem lindos. Você nunca vai ver uma fase e pensar, isso aqui tá meio mais ou menos assim. Não, não vai. O projeto foi extremamente bem executado de cabo a rabo, e a dificuldade, mesmo sendo alta e aumentando gradativamente rápido, ela não incomoda não. Mesmo quando seja para te tirar algumas vidas, você ainda tá lá se divertindo. E não, isso, por incrível que pareça, não torna o jogo estressante. É tudo muito bem balanceado e a trilha sonora futurística do Zuntata, a banda que fez a trilha sonora de Darius também, ajuda muito a embalar aí essa empreitada. Enfim, acho que Hayforce é um dos melhores shmups para a era 32 bits. A fórmula foi e ainda é copiada até os dias de hoje por desenvolvedores grandes e pequenos, e como você pode imaginar, ganhou alguns ports e sequências posteriormente. O primeiro port foi o de Saturn, que ganhou o nome de Layer Section no Japão e Galactic Attack. O jogo de Saturn tem 2 modos, Arcade e Saturn, permitindo que você jogue em modo Tate, ou seja, que você vire a sua TV 90 graus para o lado. A música da versão de Saturn é toda remixada e é muito bacana, um bônus bem legal que vem nessa versão.
o jogo tem também uma versão para Windows 95, e é tão podre, tão capada, que eu não vou incluir aqui para não deixar vocês deprimidos, tá? Procura no YouTube aí que tem, é um inferno emular esse troço. Eu não tenho um PC com Windows 95 para fazer a captura, ou seja, você não tá perdendo nada. Posteriormente, em 2017, uma versão para iOS e Android saiu e, por sinal, muito boa. E não, eu não jogo praticamente nada no celular, mas os ports da Taito ficaram bons e esse aqui é um grande exemplo. Tem duas versões, Arcade e Remix, e a Remix nada mais é do que a adaptação do jogo para os controles de toque. Eu sei que você provavelmente odeia jogo de celular, mas acredite em mim, esse port funciona super bem. E para ajudar, os ports da Taito todos aceitam controles físicos. Então, caso você tenha, sei lá, um iPega, um Ambernic ou um Nvidia Shield, dá para usar os controles físicos neles. A música foi mais uma vez remixada, mas o jogo em si é exatamente o mesmo do arcade. E é claro que um jogão desse não ia ficar só em uma encarnação. O sucesso de Rayforce impulsionou o desenvolvimento de Haystorm, o segundo jogo da série, que chega aos arcades em 1996. Como parte da costumeira confusão de nomes, ele saiu também com o nome de Layer Section 2, afinal a Taito é incapaz de lançar um jogo com um nome só. Originalmente lançado para os arcades, Haystorm segue muitos acertos de Rayforce, mas eles tomam uma direção artística muito diferente aqui. Ao invés dos sprites, o jogo é todo baseado em polígonos, que era uma tendência do meio para o fim dos anos 90. O interessante é que, diferente do que se espera, a transição de sprites para polígonos não prejudicou a franquia, não. E acho que esse foi um dos poucos casos que se tem notícia que essa transição ocorreu sem causar problemas no jogo. Em termos de jogabilidade, bastante coisa mudou. O jogador pode escolher duas naves, sendo que cada uma tem seu próprio sistema de arma, sendo tiros diferentes para o principal e o laser teleguiado em cada uma. A R-Gray 1 é a nave do Rayforce, equipada com um tiro normal, que é uma Vulcan e um laser teleguiado que pode travar até 8 inimigos. E a R-Gray 2, que vem equipada com um laser de arma principal e pode travar em até 16 inimigos, e o laser teleguiado dela parece um relâmpago que corre pela tela. Pode parecer que não muda muita coisa não, mas é completamente diferente jogar com uma ou com outra. E a R-Gray 2 é recomendada para quem quer fazer mais pontos, pois os combos de travamento são maiores. Mas ela dá um pouco mais de trabalho para o jogador se acostumar com a mecânica, ou seja, talvez os veteranos da série que vão acabar gostando mais dela. As naves agora também têm bomba, coisa que não existia em Rayforce. Engraçado aqui que eu nunca achei que precisasse, assim, as naves do Rayforce e do Haystorm são bastante poderosas, e eu acabo jogando sem usar as bombas. É um tipo da coisa que, ao menos pra mim, acho que não faz tanta diferença assim, mas, enfim, puseram aqui por algum motivo. Haystorm fez um sucesso ainda maior que Rayforce, e recebeu uma porção de ports. O de PlayStation, talvez o mais famoso, tornou esse shmup um dos mais conhecidos da plataforma, principalmente por fazer um ótimo uso da capacidade 3D do aparelho. Interessante que o jogo de arcade roda na Sony ZN-1 Jammer, a placa de arcade que é praticamente um PlayStation, ou seja, talvez por isso as versões sejam tão parecidas. Sim, praticamente, porque a versão de arcade ainda é mais bonita. Na de PlayStation é possível notar um pouco de deformação dos polígonos, que era comum no sistema, mas nada que tire o mérito do jogo. Em contrapartida, a versão de PlayStation vem com duas versões de trilha sonora, a original e a remixada.
Alguns modos extras de jogo também estão presentes aqui, como o modo das 13 naves, em que o jogador precisa terminar o jogo com 13 vidas. E sim, teve uma versão de Haystorm para Windows 95. Mas assim como Reforce, não tem nada de demais sobre ela. É baseada na versão de PlayStation, com algumas texturas melhoradas e nada demais. Como de costume, eu não vou incluir aqui, porque que nem eu disse, eu não tenho um PC que roda o Windows 95, é um inferno emular. E acredite, não passa de um port bem originário. E se na época os donos do Saturn comemoraram que receberam uma versão doméstica do fantástico Reforce, praticamente igual ao do arcade, e os de PlayStation não, a história aqui se inverteu. Ou melhor, Haystorm, também conhecido como Layer Section 2 no Saturn, foi lançado logo depois, e aquela famosa crise de identidade voltou a acontecer com dois nomes. Como vocês sabem, o 3D não é nem de longe o ponto forte do Sega Saturn, e o port sofreu um bocado. Para começo de conversa, o jogo roda dentro de uma tela recortada, um quadrado, o que é bem estranho. Os frame rates flutuam um bocado e tem um slowdown meio evidente em certos momentos, além das transparências que todas viraram umas gradezinhas de pixel esquisitas. Mas é um port que ainda assim tirou leite de pedra, considerando o hardware do Saturn, que era todo focado para gráficos 2D. Ninguém é maluco de dizer que o port de Saturno é injogável, da mesma maneira que não dá pra ser doido e falar que ele não tem problemas. Mas, bem, acho que vocês me entenderam, né? A questão é que o jogo não é nativamente da Taito, ele foi portado por uma empresa chamada Toze. E, bem, acho que eles fizeram o que deu pra fazer, mas não ficou perfeito. Se você jogar numa TV de tubo, não fica tão ruim, mas no LCD você vai ver todos os probleminhas e eles, infelizmente, acabam ficando mais evidentes e é o que acho que a maioria das pessoas vai fazer hoje em dia. O port de Saturn, no entanto, tem alguns extras. Aqui tem uma nave a mais para o jogador escolher, a R-Grey 0, que é similar à R-Grey 1, mas tem uma Vulcan e um laser teleguiado mais fraco, só que o multiplicador de combo dela chega a 512, ou seja, é a melhor nave para quem quer bater placar. De extra também tem umas cutscenes medonhas, então eu nem vou falar muito delas. Como também foi uma tendência, em 2010 foi lançada a versão HD do jogo para PlayStation 3 e Xbox 360 com algumas melhorias e alguns problemas meio graves também. Apesar das texturas serem mais bonitas e a resolução do jogo ser muito maior, o jogo foi esticado do 4x3 para o formato 16x9, o que dispara um ódio instantâneo na patrulha do Aspect Ratio, na qual eu me incluo. Pô, custava reprogramar o jogo para ele manter a proporção normal, como a Psyche fez pro Zero Gunner 2? Convenhamos que a Taito não é uma empresinha de fundo de quintal, né? Eles podiam muito bem ter caprichado nisso, mas enfim, foi assim que o jogo chegou ao mercado, todo meio esquisito. E não, nisso não está certo. Quando você estica o jogo do 4x3 para 16x9, me desculpa, mas você tá fazendo errado, cara. Isso deforma a arte do jogo e estraga a orientação da nave na tela, que não vai andar na vertical e na horizontal como os desenvolvedores quiseram. Você pode odiar as barras nos cantos e esticar tudo, ok, a TV é sua, o videogame é seu, mas você está fazendo errado, tá? Eu vou fazer um vídeo provando isso pra você qualquer dia, fique esperto aí que logo deve sair. Mas enfim, esse port foi chamado Haystorm HD, e é o famoso bonitinho mais ordinário. Porque ele é obviamente um emulador rodando com texturas melhoradas e um aspect ratio errado. Dá pra jogar, claro, mas eu particularmente não gosto muito dele não. Ele vem com uma versão remixada da música que o port de PlayStation tem, e vem com uma opção de paleta de cores novas, mas é só. Como não podia ser diferente, houve um port para Android e iOS também em 2017. Assim como o port de Reforce, ele tem os controles melhorados para a tela de toque, tornando o uso desse tipo de interface totalmente tolerável.
também aceita controles físicos, o que é bem legal. Diferente do Haystorm HD, aqui não esticaram o jogo por formato 16:9, mas as texturas estão mais bonitas e resolução maior. Eu recomendo para qualquer um que queira um shmup legal para jogar no celular. Ainda embalado no sucesso de Haystorm, o terceiro e último título da série chegou aos arcades em 1998. Hey Crysis trouxe um refinamento maior dos gráficos 3D, mais naves e uma história muito doida, em que a nave agora está invadindo um sistema de computador, com umas pegadas meio de realidade virtual. Aquele puro suco da cultura pop do fim dos anos 90, confirmada por Matrix, que já batia na porta lá. O ponto de vista da nave mudou um bocado, ficando mais parecido com o do Hayforce, já que em Haystorm a câmera fica mais para trás da nave. Há duas naves que o jogador pode escolher, uma similar à R-Grey 1, outra similar à R-Grey 2, mas a terceira é uma novidade. A WR-3 tem um tiro principal, que são mísseis teleguiados e um sistema de travamento que faz disparos contínuos enquanto você consegue continuar pressionando o botão repetidamente, gerando combos insanamente longos, o que torna ela a melhor para quem quer jogar por placar. A sequência de fases não é linear e o jogo, de uma maneira geral, é bem diferente dos antecessores, o que torna Hey Crysis o mais conceitual, diferentão dos jogos, o que desagradou algumas pessoas. Apesar de ser muito bonito e bem acabado em todos os aspectos, ele saiu muito na tangente, o que não quer dizer que o jogo seja ruim de forma nenhuma. O jogo ganhou um port de PlayStation em 2001. E aqui há um modo especial em que o jogo lembra bastante os shmups de PC Engine, com um score attack bem na pegada Caravan mesmo. Os gráficos são um pouco piores do que os de arcade e não tem um modo de 2 jogadores, o que também desapontou muita gente. Tirando isso, o jogo é um port excelente, mas um tanto quanto incompleto. Também houve uma versão para Windows 95, baseada na de PlayStation, sem pôr nem tirar. E aquela porquice original que a Taito faz em lançar jogo para PC, manter a tradição, se repetiu, nada de novo para se ver aqui. A versão de iOS e Android é baseada na de PlayStation, com texturas melhoradas e resolução maior e também controles melhorados para tela de toque, sem a opção para 2 jogadores. O que eu parei para pensar que realmente não faz sentido o jogo para 2 jogadores em um celular. Mas enfim, foi mal aí, falei besteira. E esse foi o fim dessa série tão maravilhosa de jogos que a Taito lançou, que se espalhou aí por diversas plataformas e teve diversos portes, alguns de qualidade questionável, outros não. São 3 jogos icônicos de arcade, sendo que o primeiro e o segundo saíram para a versão de Saturn, e o segundo e o terceiro para PlayStation. Todas as 3 versões para PC, que é uma plataforma legal, são podres, e todas as versões para celular, que é uma plataforma podre, são legais. E isso resume a história dos jogos que, na minha opinião, são os melhores shmups que a Taito já fez. Até que chega maio de 2022. E eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que saiu um port de Hayforce, ou Layer Section, de Saturn para Switch. Ah, mas não comemora ainda não. Porque a má notícia é que saiu pela City Connection. Sim, aqueles caras que nunca conseguiram consertar direito o input lag medonho que existe na coletânea do tributo do Cotton e Guardian Force, baseados também na versão de Saturn. E como não podia ser diferente, sim, o Layer Section e Galactic Attack de Switch também vieram abençoados com o mesmo input lag desgracento, tornando o jogo injogável. Muito obrigado, City Connection, por mais um produto de qualidade. Só que não. Mas e quando a gente achava que estava tudo perdido, a M2 aparece para nos salvar. Faz uns dias só que foi anunciado o Raze Arcade Chronology, que é nada mais, nada menos que uma coletânea com os 3 jogos de arcade para PlayStation 4 e Switch. Só que dessa vez, feitos pela M2, o que significa muita coisa. O pacote vai contar com os 3 jogos originais, ou seja, Hayforce, Haystorm e Hey Crysis, uma versão do Haystorm HD chamada Haystorm Neo HD, e espero que aqui eles corrijam o problema de esticar o jogo para o formato 16:9, e um jogo chamado Hey Crysis HD. A coletânea está prometida para chegar ao mercado em 2023.
Apenas especulando aqui, porque não tem muita informação sobre esse pacote ainda. O que eu acredito que eles devem fazer é o tratamento Shot Triggers normal, que eles fazem, por exemplo, os jogos da Toaplan, que são aqueles painéis laterais e aquela emulação perfeita, além dos filtros e tudo mais. Sobre o Raystorm HD, eu suponho que a engine vai ser refeita do zero, para não dar o problema do Aspect Ratio, e essa engine já deve ser aproveitada para fazer o Ray Crysis HD. Especulação, claro, mas é o meu palpite, digamos, palpite racional. Será que vem jogo novo depois disso? Olha, eu queria muito ver um próximo capítulo da série feito para os consoles atuais. Eu acho que eles envelheceram super bem e ainda dão um belo caldo se sair algo novo. A Taito está com a bola toda, lançando máquina de arcade miniatura e etc. Eu acho que era um bom momento para eles revitalizarem e relançarem algo novo para essa franquia deles que fez tanto sucesso. E você? O que você acha da série? Você jogou Rayforce no Saturn, Raystorm no PlayStation? Vai jogar no Android? É fã da versão do Windows que eu detonei aqui? Deixa a sua opinião nos comentários, cara, e não esquece de mandar o like e de se inscrever no canal, para o YouTube não fazer a gente desaparecer e afundar. E era isso. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu e abraço!